Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa gestão da pecuária lucrativa. Fico muito feliz que você se inscreveu e está dedicando seu valioso tempo em estar aqui hoje assistindo essa aula, o que aumenta a minha responsabilidade em fazer a diferença para você durante esses minutos que você está assistindo essa aula. Quando nós pensamos nesse primeiro encontro, nessa primeira aula, que é a aula sobre o checklist da gestão, como justamente você avaliar o grau e a qualidade da gestão que a fazenda que você monitora, que você dá assessoria, a sua fazenda, a fazenda que você é gerente ou aquela que você pretende gerenciar, foi justamente entregar para você um detalhe, entregar um passo a passo para que você possa avaliar com a maior profundidade se essa fazenda tem um excelente nível de gestão ou não. Então, esse é o ponto mais importante que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje durante essa aula. E uma coisa muito importante que eu queria dizer para vocês é que esse checklist não foi uma coisa do pessoal sentou e vamos montar um checklist, não foi isso. Nesses mais de 20 anos medindo fazenda e com a oportunidade de trabalhar no Instituto Integra, a gente tem acesso aí a 7 centenas de propriedades e, naturalmente, uma parte dessas propriedades são propriedades que entregam maiores e melhores resultados. Então, essa oportunidade de ter maiores e melhores resultados faz com que a gente observe o que aquelas fazendas têm, como elas lidam com a gestão, com a produção, com a equipe, e a partir desse momento a gente registra, a gente documenta quais são as iniciativas que realmente fazem toda a diferença. E são essas iniciativas que a gente vai trazer aqui para você, entregar um checklist. Você vai ter acesso a um link onde você vai poder fazer uma autoavaliação justamente do seu nível de gestão e com isso poder realmente entender onde você tem que concentrar aí energia e concentrar prioridade e concentrar foco. Muito bem, pessoal. Aqui, o ponto inicial é lembrar o que será que é gestão. O que é gestão? Se você for pegar no dicionário, você vai encontrar administrar, reger, conduzir, empreender e uma série de coisas. Mas se a gente for analisar num sentido mais claro, mais profundo, inclusive, a gente pode dizer que desde o início do século passado, aí 1917, até um pouco antes, a gente tem a teoria clássica da administração. Na teoria clássica da administração, Henri Fayol defendia que o processo de administração, que era como era tratado na época, era fundamentado no que ele chamou de POC3, que é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, por isso que você tinha essa estrutura de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. O que ele chamava assim o planejamento é o que eu quero, quais as metas que eu vou buscar dentro dessa empresa. Aí depois a organização é quem vai fazer o que com o que. Aí depois você tem naturalmente o comando, o comando que é justamente fazer andar por marcha, Você tem a coordenação, que é o alinhamento das atividades para que as coisas aconteçam, especialmente no pensamento fabril, que as coisas aconteçam de uma forma correta, ao mesmo tempo dentro do que é planejado, e o controle, que é medir. Muito bem. Essa história da gestão, ela sofreu uma série de evoluções, mas basicamente aí nos anos 50 a gente teve duas coisas importantes. O primeiro, o famoso Peter Drucker falou assim, olha, não é mais comando e controle, é direção, entendeu? Esse negócio tem gente tem sentimento, não é mais comando e controle. E nesse momento também surgiu, ou na verdade cresceu, porque ele surgiu em 1920, mas em 50 ele cresceu a atuação do ciclo PDCA, que é nada mais nada menos que planejamento, execução, controle e ações corretivas. Então, no final das contas, quando você pensa em gestão e resume tudo isso, e aí eu trago um brasileiro muito importante que a gente gosta muito na fundamentação dos métodos Integra, que é o professor Vicente Falcone, que no final das contas é o seguinte: fazer gestão é fazer de tudo para bater meta. E gerenciar é acompanhar se está acontecendo aquilo que você queria que acontecesse e agir. Esse é o processo mais importante. Então, fazer gestão é fazer de tudo para bater meta. Agora, quando a gente pega todo esse monte de teoria e vai para dentro de uma fazenda de pecuária, é importante que a gente saiba duas coisas fundamentais dentro desse processo. Quais são as duas coisas fundamentais? Que existem 3 áreas chaves
que determinam o êxito de uma propriedade em 3 níveis. Como assim, Antônio? Vou explicar para vocês. As 3 áreas-chave mais importantes são gente, gestão e produção. Quando eu tenho uma área-chave gente, gestão e produção e entendo que o resultado de uma propriedade é sempre como essas áreas-chave funcionam ou como essas áreas-chave dentro da fazenda são organizadas, ou seja, uma fazenda que pensa muito em gente, uma fazenda que pensa muito em gestão, que é fazer de tudo para bater meta, essas coisas todas, e uma fazenda que tem a produção em excelência, a gente passa a ter aí uma chance de êxito muito grande. Então, quando você pensa em uma fazenda que tem iniciativas positivas, fazendas que melhoram muito, fazendas de pecuária que ganham muito mais dinheiro que a agricultura, fazenda que a equipe funciona autônoma, sem o dono precisar estar em cima de tudo, propriedades que a cada ano entregam melhores resultados, elas organizam então suas iniciativas justamente nesses 3 elementos: gestão, gente e produção. Só que não são só os 3 elementos de gente, gestão e produção. São outros elementos fundamentais que a gente tem aqui, que são elementos chaves que trazem que a visão de um movimento estratégico, que é fundamental, ela deve ser trabalhada em 3 níveis: última linha, linha do meio e linha do olho. Então, o que eu quero dizer com última linha, linha do meio e linha do olho? Quando você observa um negócio, o principal objetivo do negócio é monetizar os ativos. Esse é o objetivo do negócio, monetizar ativo. O que eu quero dizer com monetizar ativo? Eu preciso ganhar uma quantidade de dinheiro em relação à quantidade de dinheiro que eu tenho investida. Então esse é um ponto central. Quando você olha para o ativo de uma propriedade, especialmente de pecuária, que nós estamos tratando aqui, você tem 2 ativos principais. O primeiro ativo principal é a terra, a própria fazenda, e o segundo ativo é o gado. Então eu preciso monetizar tanto a terra quanto monetizar o gado. O que eu quero dizer com isso? Se a fazenda vale 10 milhões, por exemplo, e eu sei que a referência é de 5% de resultado sobre o valor da propriedade, essa propriedade tem que dar de lucro 5 milhões. Ou se eu tenho, por exemplo, um rebanho, uma outra propriedade que tem aí 5 milhões em rebanho, para dar um exemplo. A maior tem 5 milhões em gado, tal, não sei o quê. E aí essa propriedade que tem maior do que aquela de 10 milhões, aquela que tem 5 milhões em gado, ela tem que ganhar 20% sobre o que vale esse gado, né? Então, justamente, você passa a ter, poxa vida, se meu rebanho vale 5, vale 10, vale 15 milhões, eu preciso ganhar 20% sobre o que vale o meu rebanho. Então, naturalmente, eu tenho aí esse entendimento, se eu preciso ganhar de 400 mil, 800 mil, 1 milhão e assim por diante. Então, o ponto principal aqui que eu quero colocar para vocês é que um grande indicador de sucesso da fazenda, ela é monetizar seus ativos, 5 do que vale a propriedade e 20 do que vale o gado. Para que isso aconteça, nós precisamos ter vigente iniciativas de gente, gestão e produção. E dentro desse aspecto de gente, gestão e produção, eu tenho última linha, linha do meio e linha do olho. Então, o que eu chamo aqui de última linha, linha do meio e linha do olho? Então, assim, o aspecto de última linha é justamente esses números que eu acabei de colocar para vocês. Eu ganho 5% do que vale a fazenda, eu ganho 18% sobre o que vale o gado, eu ganho R$2.000 por hectare, eu tenho 30% de margem sobre a venda. Então, esses são elementos de última linha, né? Então, num processo de gestão, eu preciso ter um olhar sobre a última linha. Só que essa última linha ela é consequência do que nós chamamos de linha do meio. Aí a linha do meio vem ganho médio diário, lotação, desembolso cabeça mês, todos os índices reprodutivos como fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame e assim por diante. Então você tem a linha do meio, que são as métricas que sustentam a última linha, que são os indicadores de gestão. E por último eu tenho aí a linha do olho. O que é a linha do olho? É tudo aquilo que acontece no dia a dia da fazenda. A linha do olho eu gosto de sempre dizer que é justamente são as métricas que nós temos dentro da fazenda, que não necessariamente eu preciso
a fazer fechamento, fazer medição. Você vai me entender aqui, se você olhar para um gado e ele estiver magro, você não precisa pesar ele para ver que ele está magro. Você está vendo costela, é ou não é? Você está vendo esse gado sentido, você está vendo pelo arrepiado. Né? Se você olhar para as fezes, né, você não precisa medir a matéria seca das fezes para saber que ela está líquida demais ou que ela está dura demais. Então, score de fezes, condição corporal, qualidade no manejo de pastagem, organização do barracão, são indicadores de linha do olho. Então, quando a linha do olho vai bem, normalmente a linha do meio vai bem. Quando a linha do meio vai bem, a última linha, ela também vai bem. Então, agora que você entendeu o que eu quero dizer com última linha, linha do meio e linha do olho, e que uma fazenda ela é gerida com qualidade, quando você tem 3 agendas acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, iniciativas com gente, iniciativas com gestão em si e principalmente iniciativas com produção, as coisas caminham muito bem. Mas antes de entrar até no checklist e tal, para detalhar para você, eu queria colocar aqui que aproveitar esse tempo que você está dedicando para falar um pouco sobre, quando eu falo iniciativas de gente, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com iniciativas de gente? Quando eu falo iniciativas de gente, a grande expectativa que eu tenho aqui para tratar disso é saber que essas propriedades que têm maior capacidade de entrega são propriedades que, primeiro, têm um líder atuante, tem uma liderança forte, tem uma liderança que mostra o caminho, cria condição para esse caminho ser percorrido. Tem uma liderança e dentro da liderança há uma conexão. Não dá para falar de liderança sem falar em resultado. Então, liderar invariavelmente tem ligação com inspirar pessoas, com criar condições para que o planejamento seja executado, mas principalmente com resultado. Não dá para você ter uma análise da pessoa ser um excelente líder se não tem bons resultados. Então, o ponto central é um líder que constrói um time feliz que bate meta. Então, esse é um ponto central. Então, você tem uma liderança atuante, que é uma liderança de visão, que organiza uma boa capacidade de execução, que conecta as pessoas ao propósito, que sabe que a liderança precisa levar uma transformação. Então, o primeiro aspecto da liderança, dentro dessa agenda de gestão, que é a nossa jornada aqui que você está assistindo hoje, tem a ver com isso. Um outro aspecto fundamental dentro de gente é entender que toda propriedade tem uma personalidade. E essa personalidade é cultura. Você vai ver, você chega em fazenda que está tudo organizadinho, tudo limpinho, tudo certo, tudo correto. E tem fazenda derramada, por exemplo. Tem fazenda que adora inovação e tem fazenda que reativa a inovação. Né? Tem fazenda que foca no resultado e tem fazenda que foca no processo. Fazenda tarefeira. Tudo isso nós estamos falando que é a cultura da fazenda. E essa cultura vem dos valores. Valores como, por exemplo, asseio, zelo, transparência, disciplina. Então, as fazendas que têm uma agenda com pessoas muito bem estruturada, que acreditam em gente, invariavelmente ela tem ótimos valores ou valores positivos. Infelizmente, existem valores limitantes. Sabe aquela fazenda que a fazenda é conflituosa, a fazenda não tem asseio nenhum, ela é bagunçada, a fazenda não tem confiança. Então, você vê que a falta de confiança, por exemplo, é um dos valores limitantes. Então, eu preciso, num projeto como esse, trabalhar o ponto desses valores para que a gente consiga colher fruto econômico. Então, esse é um ponto central que eu tenho. Então, o primeiro aspecto é uma liderança. Essa liderança, ela constitui, ela levanta, ela sustenta valores positivos. Como eu falei, asseio, que é o zelo, respeito, transparência e assim por diante. Né? E aí, com isso estruturado, eu tenho 3 outros elementos ligados a gente, que é autonomia, domínio e propósito. Quando eu falo em autonomia, é ter pessoas capazes de trabalhar sem chefe. Uma equipe boa não precisa de chefe, né? E um chefe bom não precisa ser um chefe tarefeiro, ele tem uma equipe autônoma, uma equipe que sabe tomar decisão. Né? Agora, para que a equipe seja autônoma, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter indicador de resultado e principalmente eu tenho que ter domínio, que é o quarto elemento dessa composição de gente. O que é domínio? É saber fazer.
Tem gente que sabe fazer ATF, tem gente que não sabe fazer ATF. Tem gente que sabe regular a plantadeira, tem gente que não sabe regular a plantadeira. Tem gente que sabe manejar um pasto, tem gente que não sabe manejar o pasto. Então, esse domínio, que é essa agenda que eu estou trazendo para você aqui, esse domínio que é saber fazer é importante. E como que eu aumento o domínio da minha equipe? Trabalhando, primeiro, com treinamento, né? Claro, todo tipo de treinamento, presencial, online, ler livro, essas coisas que é o formal, mas só isso não resolve, né? Mas eu preciso também visitar fazendas que já fazem aquilo que eu ainda não faço, né? Então esse é um outro elemento, então eu preciso ver alguém fazendo aquilo que eu quero fazer e ainda não faço, pergunto, tiro dúvida, faço junto, né? E recebo pessoas na minha propriedade para ver o que eu estou fazendo que não está legal, que eu poderia fazer melhor. Então aí eu tenho justamente um crescimento do domínio. E por último vem o significado, o propósito, aquele motivo que faz você acordar cedo, você trabalhar, que não tem ligação com o dinheiro. Qual é o projeto, hein? Já percebeu que profissional de alto nível, ele muda de trabalho, ele não fala assim, tô indo para outro emprego que eu vou ganhar mais. Falou, tô indo para outro emprego porque o projeto me agrada. Qual é o projeto da sua fazenda, né? Então, o propósito tem ligação com o projeto, tá? Você vai ser uma fazenda que vai ter os melhores animais da região, o bezerro mais pesado, a carne de melhor qualidade, a fazenda mais produtiva, né? O lugar que as pessoas tem maior nível de desenvolvimento. Então, qual é o propósito? Além do dinheiro, por que você está fazendo tudo isso? Hein? Então, esse é um ponto fundamental. Agora que você entendeu que existe um componente gente, a gente consegue falar da produção. Até vou deixar a gestão depois dessa agenda, porque é na gestão que a gente vai entrar no checklist. Mas não tem como você pensar numa sequência de uma fazenda lucrativa se você não tiver o motor produção funcionando. Inclusive, nesses 3 elementos que eu citei, que é gente, gestão e produção, a produção é o motor, equivalente ao motor do carro, a gestão é o volante, o acelerador e o freio, né? E gente é a liderança, quem está dirigindo aquele carro, né? Então não adianta se eu ter um líder muito bom, um processo de gestão com um motorzinho pequeno, aquela fazenda não vai entregar resultado. Agora, se eu tiver um motorzão que é produção, mas eu não tiver gestão, esse carro vai bater, porque no final essa direção não está funcionando bem e com certeza não adianta produzir muito e gastar mais ainda. Então, é dentro dessa ótica que eu quero trabalhar. E o aspecto de produção é lembrar que 2 coisas sustentam a produção, que é focar 100% do seu tempo em lotação e GMD. E lotação e GMD são, dentro da ótica da produção, é o que sustenta aí essa agenda de trabalho. Então, quando eu falo lotação e GMD, é justamente a gente poder trabalhar 8 elementos, né? Os 4 primeiros elementos são elementos ligados à produção de comida. Nós sabemos aqui que um bovino adulto deve comer por ano aí em torno de 3.500 quilos, ou até entre 3.200 e 4.000 quilos de matéria seca por ano, né? Então, assim, nós temos que produzir essa matéria seca. Esse é o ponto mais importante. Então, eu preciso ser uma máquina de produzir comida, né? E essa comida é o quê? Pastagem. Então, produzir e colher pastagem e o manejo de pastagem é o primeiro componente aí, chave para essa agenda fundamental que a gente tem. Então, o primeiro elemento dos 8 da produção é o manejo de pastagem. O segundo é a estratégia de entre-safra, porque não há como você ter um excelente manejo de pastagem sem ter a estratégia de entre-safra estruturada. Então isso é fundamental aí que a gente tenha muito claro, porque você produz 70% do que produz em média nas águas, se você não tiver estratégia de seca, você está frito, né? Então a estratégia de seca sustenta o primeiro, que é o manejo de pastagem. Aí vem a suplementação de precisão, né? Que é você lembrar ou dedicar que cada época do ano você tem um momento fisiológico, por exemplo, você tem uma categoria animal, então você vai completar o que está faltando na pastagem com esse suplemento. Aí tem uma frase que eu gosto muito do grande amigo Maurício Piona, que ele fala assim, olha, se não é comendo, não vai ser lambendo. Então, que mostra a importância que a suplementação ela vem para completar o manejo de pastagem, mas eu tenho que ter orgulho do meu manejo de pastagem, orgulho da minha estratégia de entre-safra, orgulho da minha suplementação, e para que esses 3 primeiros funcionem, eu tenho que ter um layout inteligente da fazenda. Sabe aquela fazenda que para você chegar no coxo tem que passar por 10 cochetes amarrado com arame, aí o bebedor está naquele canto e está completamente separado de lá, e para chegar naquele canto não tem porteira, você tem que dar a volta. Então isso é um layout burro. Então eu preciso de um layout
layout inteligente, né? Um layout, uma fazenda pensada para ter menos cerca, para poder chegar mais rápido no coxo de água e nesse bebedouro poder limpar esse bebedouro com facilidade. Então, é pensar numa fazenda, independente do tamanho, com cabeça de engenheiro, que é o layout da fazenda. E tudo isso junto com o pensamento de: se eu preciso entregar mais resultado, eu preciso ter maior lotação. Quando eu supero alguns níveis de lotação, principalmente 1.5A de forma geral, em alguns casos acima de 1A, mas eu já preciso lidar com algum grau de fertilização. E, naturalmente, a adubação passa a ser um outro componente-chave aí desse sistema de produção. Então, o que eu tenho? Eu tenho manejo de pastagem, estratégia de entre-safra, suplementação, adubação, layout inteligente, né? Que é esse layout de fazenda que a gente está tratando aqui, que é justamente pensar isso. Então, eu tenho esses 5 primeiros elementos que funcionam muito bem nessas fazendas lucrativas. Aí, eu tenho o 6º item, que é a reprodução e genética potencializadora. De nada vale eu ter um pasto excelente, uma suplementação ótima com gado péssimo, então eu preciso ter animal de qualidade de transformação. Nós estamos falando aqui de fazendas de alto nível de entrega econômica, tá? Esse é o ponto principal, por isso que eu estou tratando nesse nível, né? Sanidade em dia, economizar em sanidade, economizar o palitinho no churrasco de picanha, então a gente tem que ter a sanidade em dia. E por último, ambiência e bem-estar animal. Acho que esse é um ponto-chave aí que a gente precisa lembrar, que o manejo racional, que a sombra, por exemplo, são elementos que vão fazer toda a diferença no desempenho dos animais. Muito bem. Agora que nesses primeiros minutos aí da nossa aula de hoje você já entendeu que o processo ele é fundamentado em gente, gestão e produção, que tem última linha, linha do meio, linha do olho, né? Que em gente eu tenho o negócio de liderança, autonomia, domínio, propósito, valores, que em produção eu tenho manejo de pastagem, adubação, suplementação de precisão, layout, que eu tenho assim reprodução potencializadora, que eu preciso ter o componente de sanidade em dia, que bem-estar animal, tudo isso que eu acabei de tratar aqui, a gente vai entrar no checklist da gestão, que é o ponto principal do nosso encontro de hoje. E por que eu precisei contextualizar tudo isso antes? Para que na hora que você for fazer o checklist, você entenda por que esse checklist é tão poderoso. Porque ele consegue mostrar se esses elementos estão sendo praticados ou não. Então esse é um ponto principal. E aí quando você pensa em gestão, são 3 grandes elementos básicos que a gente precisa ter em mente. O primeiro, um planejamento orientado a resultados. Um segundo, uma execução com excelência. E o terceiro, rotinas de monitoramento. Então são essas 3 coisas aí que vão fazer toda a diferença para nós dentro dessa agenda, dentro desse projeto técnico, tá? E é sobre esses 3 aspectos, sobre projeto e planejamento, sobre execução, o como eu vou chegar lá e sobre rotinas de gestão, que é constituído o checklist. Esse checklist que eu vou apresentar agora com detalhe para você, que você vai poder entrar no link e baixar, aliás, e responder esse checklist aí dentro de uma análise profunda que vai mostrar para você aí o que isso, quanto da gestão tá bem, ok? Tudo certo? Vale tomar um tereré no meio da aula? Então até vou tomar um tererezinho aqui no meio da aula para poder seguir falando com vocês. Então, muito bem. Quando você pensa em projeto orientado a resultado, eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. Esse é o ponto central, onde eu estou, como chegar. Então, no checklist parte 1, tá? Anote bem aí, no checklist parte 1, eu preciso entender qual é o meu presente, onde estou. Onde estou? Então, assim, nesse primeiro componente da crise é onde eu estou. E quando é onde eu estou, eu preciso medir quais são os meus resultados produtivos, quais são os meus resultados financeiros e como eu lido com a equipe dentro desse elemento de onde estou. E aí eu vou passar para vocês aí as perguntinhas do checklist, né? Então, a primeira pergunta do teu checklist que você vai se fazer analisando o presente, a primeira pergunta vai responder aí depois no questionário é: você tem, dos últimos anos, o resultado que a fazenda teve sobre o valor da terra? Pergunta 1. Pergunta 2. Você acompanha o resultado sobre o valor do rebanho?
Pergunta 3, você mede reais por hectare ano? Pergunta 4, você acompanha quanto de resultado sobrou por arroba? Pergunta 5, você domina a sua margem sobre a venda? Né? Margem sobre a venda a gente espera sempre superior a 30%. 6, você acompanha o faturamento por hectare, né? Que é onde a gente tem assim, quanto que eu ganho por hectare ano, né? Você acompanha o desembolso por cabeça mês, né? 8. Você tem nas mãos o custeio fixo por cabeça mês. Só lembrando que a gente tem o custo fixo e custo variável. Na verdade, no desembolso você tem o custeio e o investimento. Sobre o custeio você tem o fixo e o variável. O fixo, por exemplo, é mão de obra, administração, imposto, né? São os custos fixos, variáveis no suplementação, pastagem, reprodução, sanidade, são os variáveis. Então, eu preciso ter mais custo variável do que custo fixo. Então, esse é um ponto importante. Você monitora isso, está na sua mão isso, e aí uma nova questão, uma nova perguntinha fundamental aqui. Quantas arrobas você gasta para produzir uma arroba? Ou seja, qual percentual? Eu gasto 0,7 arroba para produzir uma arroba? Eu gasto 0,6 arrobas para produzir uma arroba? Então, primeiro grande aspecto da gestão é que as fazendas top rentáveis, as fazendas que progridem, têm esses números muito bem conhecidos, porque elas trabalham para entregar esse resultado. Muitos deles são a última linha e outros são linha do meio aqui. Então, resultado pelo valor da fazenda é última linha, desembolso cabeça mesa e linha do meio. Então, primeiro, a análise que eu quero perguntar para você aqui do presente é o presente financeiro. Como que você está? Esse é um ponto do checklist de gestão que vai ajudar você a ter essa visão olhando para trás. Bom, agora que a gente conseguiu medir a gestão e não deixa de fazer o teste, vamos analisar os resultados produtivos, tá? Então, assim, lembre você que o que sustenta é lotação em GMD e tudo que está em lotação e ganho médio diário, tá bem? Mas Antônio, por que eu tenho que medir GMD se eu sou cria? Ué, o GMD global é o conjunto de produção daquela vaca com peso de desmame do bezerro. Quanto mais bezerro eu desmamo e mais pesado esse bezerro, maior vai ser o GMD global do conjunto aí vaca-bezerro. Então, dos resultados produtivos, o que eu te pergunto aqui? Qual o grau de eficiência que você mede a produção de arroba por hectare ano? A taxa de desfrute. Taxa de desfrute é a capacidade que o rebanho teve para gerar excedente, ou seja, quanto que eu produzi pelo quanto eu tinha no início do exercício. O desfrute é teu dia a dia? Terceiro elemento, GMD global. Né? Qual é o teu GMD global? O GMD global ele não é medido dentro do aspecto de uma configuração pesar o animal aqui, pesar lá e dividir. É o balanço de arrobas, que é o GMD global. Eu tenho várias aulas tratando sobre isso. Lotação, em cabeças e UA por hectare, quilos de bezerro desmamado por matriz exposta, né? Como que você monitora isso? Mortalidade, e aí quando eu falo mortalidade, aqui eu estou falando só mortalidade geral, mas não se preocupe em calcular a mortalidade do bezerro, animal jovem e animal adulto nesse momento do checklist. Então, se você consegue medir todas essas variáveis que eu acabei de dizer para vocês, já fazem parte do dia a dia, grande parte do passo 1 tá legal, você tá top no início da gestão. Aí vem outro componente que é a equipe. A equipe são 3 elementos que a gente precisa entender se fazem parte do teu dia a dia no nosso checklist da gestão. Qual o faturamento por funcionário ano? Se isso já faz parte, você já sabe. Eu faturo 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil por funcionário ano. O desembolso cabeça mês. Em mão de obra, eu gasto 10, 12, 20, 30 reais em mão de obra cabeça mês, e é a relação a cabeça colaborador campo. Então esse é um outro componente aí que eu preciso dominar dentro do meu checklist da gestão. Então, com isso, com essas primeiras 3 conjuntos de pergunta, a gente já conhece o presente no nosso checklist. E aí, o que é o legal? Se você não tem problema nenhum. O problema é assistir essa aula e continuar não tendo, tá? Então esse é um ponto importante. Muito bem, agora que você entendeu o passado ou o passado e presente, agora eu tenho perguntas sobre o futuro, sobre teu protocolo de gestão futura. Então, a primeira pergunta que eu vou trazer para vocês, o primeiro conjunto de perguntas é um conjunto sobre visão, né, que tem a ver com projeto e planejamento. O segundo conjunto importante no processo de gestão é execução, é o como eu vou chegar lá. E o terceiro conjunto de perguntas tem a ver com monitoramento. Então, é o acompanhamento dos resultados, tá? Então, quando eu falo em visão, a pergunta que eu tenho aqui no nosso checklist é: você tem documentado a visão de como a fazenda estará daqui 8 anos?
E quando eu falo, mas Antônio, o que tem que ter nesse documento? Na verdade, é uma página, né, um A4, que vai falar assim, quanto você vai faturar, só que de onde vem esse faturamento, quantos animais você vai abater, né, e qual é o tamanho do rebanho que a fazenda vai ter daqui a 8 anos. Então, quanto gado eu vou ter, quanto eu vou matar por ano, quanto vai faturar. E quanto eu vou gastar e onde eu vou gastar. Então, assim, um desenho de como a fazenda estará daqui a 8 anos. E esse mesmo desenho é o desenho de 4 anos. Né? Você já tem documentado 8 e 4? Antônio, eu não tenho 8, mas eu tenho 10. Perfeito. Né? Então, eu estou chamando uma visão de longo prazo, uma de médio prazo. Bom, terceira questão, então, você tem visão de 8, visão de 4 e a visão que vai construir esse checklist nosso. E agora que você conheceu que existe a visão de 8 anos, a visão de 4 anos, eu quero falar sobre a matriz de objetivo. Qual a diferença entre o objetivo e uma meta? A meta é uma transformação numérica de um objetivo e o objetivo é o anseio de uma conquista. Eu vou dar um exemplo aqui de uma conquista de um objetivo. Eu gostaria de ser uma fazenda top rentável, isso é um objetivo. Eu quero ganhar 5% do que vale a terra, isso é uma meta. Então, o objetivo é um anseio não numérico de uma conquista e ele é simples, ele é direto ao ponto. Meu objetivo é ter uma equipe feliz. O meu objetivo é poder ter uma fazenda que funcione bem sem a minha presença no dia a dia. Então, o que eu preciso nesse momento aqui, dentro do nosso checklist? É construir uma matriz de objetivo de quê para quê? De que fazenda não tem controle? Para que fazenda com controle? De que eu não tenho plano de remuneração variável? Para que eu quero ter plano de remuneração variável? Então, vocês entenderam o que é uma matriz de objetivo? Então, a partir do momento que eu tenho o objetivo, ser uma fazenda assim, de que? Fazenda de baixa rentabilidade. Para que? Fazenda de alta rentabilidade. Na matriz de objetivo, eu vou para o outro elemento, para o outro passo desse checklist da fazenda lucrativa, de uma fazenda que tem uma gestão bem estruturada, que é a matriz de metas. Diferente do objetivo, que é um anseio não numérico, a meta eu preciso ter número. A meta ela deve ser mensurável, específica, temporal e alcançável. Então, a meta eu tenho um número, a meta tem um quando. Então, eu tenho um objetivo que é ser top rentável. A meta é ganhar R$ 1.750 por hectare. Então, dentro dessa estrutura de construção da visão, eu preciso da matriz de objetivo e preciso também da matriz de metas. Sempre lembrando que tem que ser de quê para quê. Muito bem, agora que você entendeu que existe o primeiro passo, que é o checklist de futuro, agora vem o checklist da conquista, tá? Bom, eu já tenho uma visão muito clara do que sou, tenho uma visão clara do que eu pretendo ser, mas eu preciso conectar essas duas coisas. E o primeiro elemento desse passo é chamado plano de ação. O plano de ação, também conhecido como 5Ws e 2Hs, é o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem vai fazer. Então, o plano de ação ele deixa claro o que será feito, pelo menos o que, quem e quando. Quando eu tenho o que, quem e quando, eu posso caminhar para o como, posso caminhar para o porquê, mas eu tenho uma tabela de iniciativas que eu preciso executar dentro da fazenda. E eu pergunto para você, tá clara a tua tabela de iniciativa, teu plano de ação? Então, naquele momento que eu coloquei que eu preciso, meu objetivo, ser top rentável, a minha meta, ganhar R$ 1.750 por hectare, né? Aí vem o meu plano de ação. O meu plano de ação vai ser toda a construção de iniciativas para eu ganhar R$ 1.750 por hectare. Para que eu ganhe R$ 1.700 por hectare, por exemplo, eu preciso faturar R$ 6.000 por hectare. Para eu faturar R$ 6.000 por hectare, eu tenho que vender um boi por hectare. Para eu vender um boi por hectare, eu tenho que ter 1,9 animais por hectare, que eu vou ter uma lotação de 1h30. Claro que na próxima aula eu vou detalhar com maior profundidade a construção das metas, mas o plano de ação vai trazer o que eu tenho que fazer, o plano de ação vai trazer qual é a minha sequência de atividades para conquista disso. Mas toda vez que eu tenho um objetivo, eu tenho uma hipótese de trabalho, eu preciso seguir também com
outra etapa no meu checklist de atividades que vão indicar se eu tenho aí realmente uma atuação muito clara e muito direta, que é a análise de risco e respostas. Quando eu inicio um projeto, infelizmente as coisas estão expostas a risco. Então eu preciso garantir o máximo para que, caso as coisas possam dar errada, eu já criei uma determinada resposta. Qual é o risco? Por exemplo, eu vou iniciar uma suplementação. Quem nunca fez suplementação, existe risco de faltar área de coxo? Você que está me assistindo hoje. Existe. Então, qual a resposta? Antes de começar a suplementação dos animais, nós vamos medir e ajustar a área de coxo. A fazenda nunca plantou, por exemplo, silagem, e existe risco do camarada escolher errado a variedade de silagem, de milho que ele vai plantar? Existe. Então qual a resposta? Nós vamos consultar 3 especialistas para ter uma recomendação de qual é a variedade que será plantada de silagem. Então, dentro dessa agenda de garantir com que o projeto saia do papel com excelência, eu tenho um plano de ação, eu tenho uma matriz de riscos e respostas. Com isso, eu consigo construir o quê? Um orçamento de receitas e despesas. Então, a base, inclusive, da gestão é o processo orçamentário, principalmente previsto, realizado. Então, se alguém falar assim, Antônio, me passa assim uma única evidência que a fazenda tem gestão. A maior e melhor evidência que a fazenda tem gestão é um orçamento com um processo de acompanhamento orçado realizado. Se a fazenda tem orçado realizado, ela tem planejamento, ela tem controle, ela tem tomada de decisão, que é a medida disso. Então, anotem aí, o previsto realizado é um grande elemento que vai traduzir a existência de gestão. Quem não tem meta, quem não tem previsto realizado, possivelmente tem um baixíssimo nível de gestão. Agora que eu tenho plano de ação, matriz risco-resposta, orçamento com previsto realizado, eu preciso distribuir isso na linha do tempo. Então também vem o quê? O cronograma. Como diriam os mais antigos, a programação de atividade. O cronograma de atividades de uma fazenda ele é fundamental para que você consiga ver, dentro do horizonte de tempo, quais são as iniciativas mais importantes dentro da propriedade, que é esse cronograma. Agora que eu tenho esses elementos todos, eu vou construir também o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é minha previsão de receita e despesa, ele é um derivado naturalmente do nosso orçamento. Eu tenho orçamento, eu consigo ter cronograma e consigo ter fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai antecipar quando eu vou ter ou não ter dinheiro, consigo entender os picos e os vales. Então, assim, o coração de uma empresa é o fluxo de caixa, o coração de uma fazenda é o fluxo de caixa. Então, gerir, acompanhar o fluxo de caixa é um dos elementos fundamentais para o nosso checklist da gestão. E aí, para que a gente possa ter uma visão completa dessa execução, vem um caminho fundamental que é engajamento de equipe. Você aí tem um programa para a equipe, um programa de desenvolvimento que eu falei de autonomia, de domínio, de propósito, iniciativas que você consiga dar feedback, fazer calibração. Então, na agenda de trabalho gerencial de uma propriedade de alto nível, passa invariavelmente por nós termos aí uma agenda ligada ao desenvolvimento de time, de equipe e principalmente entregando autonomia, domínio e propósito. E olha que legal, pessoal, nesse momento da aula você já entendeu que a gente tem iniciativas que trazem o meu conhecimento de presente, iniciativas que trazem meus objetivos de futuro, iniciativas passo a passo, que é justamente a transformação desse futuro em realidade, cronograma, plano de ação, matriz de risco e resposta e assim por diante. E aí a gente vem para o terceiro conjunto de iniciativas que vão construir o checklist. E reforço aqui, pega o link, faz o testezinho aí, porque o teste vai traduzir em alguns minutos toda essa aula que eu estou entregando para vocês hoje. Então, no monitoramento, pessoal, são 4 rotinas fundamentais dentro de uma fazenda. A rotina semanal, a rotina mensal, a rotina trimestral e a rotina anual. Essa rotina anual é justamente quando eu planejo, atualizo meu futuro para 4 e 8 anos. Então, nessa rotina anual que eu faço análise da safra. Então, eu preciso ter uma rotina que, via de regra,
o fechamento da safra vai acontecer em julho, possivelmente o planejamento deve acontecer em torno dessa data de longo prazo. O planejamento da próxima safra normalmente em março, ele já tem que estar mais ou menos fechado, porque você já está pensando na próxima safra, mas eu tenho principalmente uma agenda anual de desenvolvimento estratégico. Essa é a rotina anual. Subindo o degrau, eu tenho rotina trimestral. No trimestre, eu atualizo a tendência. Então, no trimestre, eu avalio o orçado realizado, a previsão de vendas e abates. No trimestre, eu avalio o GMD global. No trimestre, eu avalio o desembolso por arroba, porque para calcular desembolso por arroba, eu preciso ter peso. Então, preciso pesar os animais a cada trimestre. Eu não peso todo mês, eu peso a cada trimestre. Então, nessa agenda trimestral, eu analiso os números do trimestre e eu reviso a tendência dos próximos 12 meses. Essa é a rotina trimestral. Mas essa rotina trimestral, ela instrui a rotina mensal. Então, todo mês eu tenho uma agenda de trabalho que chama a reunião gerencial mensal. A reunião gerencial mensal, eu verifico se eu cumpri o orçamento de receita, se eu cumpri o orçamento de despesa, se eu abati o que era previsto abater, se a lotação, mortalidade e desembolso cabeça-mês estão dentro do previsto, eu avalio a programação de atividades que foi prevista para aquele mês e o que foi realizado, eu atualizo a programação do serviço do próximo mês. Então, é com essa rotina mensal que eu consigo entender durante o jogo se eu estou ganhando ou perdendo esse jogo, que é o jogo da safra. E essa rotina mensal, ela constrói a oportunidade da rotina semanal. Nós sabemos que o ganho do jogo, da gestão, é feito no hoje, e esse hoje é traduzido pela semana. Então, a programação semanal de atividades, que são as atividades do dia a dia da fazenda, fazer uma cerca, apartar um gado, comprar um insumo, fazer uma medição, são atividades do nosso dia a dia. Então, toda semana, especialmente num sábado ou numa sexta-feira à tarde, você senta para analisar qual é a programação da próxima semana e nesse momento você revisa o que foi planejado e o que foi cumprido da semana. Na programação semanal é quando você revisa indicadores da linha do olho. Lembra da história da última linha, da linha do meio e da linha do olho? É na semana que eu tenho a linha do olho. Ou seja, quando você tem essas 4 rotinas, com certeza aí você vai estar muito, muito bem. Então, gente, dentro de tudo isso que você me acompanhou em todos esses minutos dessa aula, e agora fazendo um fecha global para entender, o processo de gestão é acompanhar se está acontecendo aquilo que eu queria que acontecesse e agir nos desvios. Para que a gestão de uma forma completa aconteça dentro de uma fazenda, eu tenho que entender que eu preciso garantir que gente, gestão e produção caminhem juntos. Então, eu tenho iniciativa nessas 3 macro-áreas. E cada macro-área dessa tem a última linha, a linha do meio e a linha do olho. Quando eu faço um filtro e vou para a gestão, que é o ponto principal aqui, nós comentamos que eu preciso entender o presente, preciso planejar ou ver o futuro, preciso criar uma sequência de iniciativas que eu transforme o presente nesse futuro, que todas aquele checklist, aquele trabalho que eu falei de plano de ação, risco e resposta, orçamento, cronograma e assim por diante, e finalizo a estrutura básica da gestão com as rotinas de acompanhamento, que são as rotinas de semana, mês, trimestre e ano. Então, com isso, realmente fica muito claro. E aí, esse passo a passo tá nesse quiz que você vai poder aí fazer e você vai entender com maior profundidade. E como eu já disse aqui, não tem problema nenhum você ter nota baixa nesse quiz. O problema é você fazer essa aula e daqui a algum tempo seguir com a nota baixa. E eu quero terminar a aula de hoje com uma frase de uma pessoa que eu até citei aqui, que é Peter Drucker, da teoria neoclássica da administração, e ele sempre criou frases que foram emblemáticas, mas uma das que eu mais gosto é: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Crie um novo futuro e te vejo amanhã na nossa próxima aula.